E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Pessoal, então depois daquele sufoco, aquela quantidade absurda, ó, vai dar para cansar na parte de financiamento. Olha o que vem por aí hoje pela frente. Ó. Hoje a gente começa a tratar os benefícios e todos os assuntos correlatos ao benefício. Já veio muita coisa interessante aqui. Vocês vão conhecer o Instituto da Carência, tá? A manutenção da qualidade segurada, chamada de período de graça. A gente vai descobrir o que é a RMI, tá? O que é o salário de benefício. Todos esses conceitos a gente vai estruturar eles e você vai sair daqui fera, sabendo tudo da parte de benefício, tá? Vai chegar lá na prova, vai sentar e vai fazer o quê? Gabaritar. Vai sentar e vai falar, muito fácil, isso aqui eu vi no vídeo tal, isso aqui eu vi. É pura diversão, essa é a parte que eu acho que é mais gostosa dentro da nossa matéria. Não só em termos de concurso público, mas para a vida, tá? Então hoje a gente vai dar uma pincelada, vai começar vai descobrir aqui quais são esses benefícios previdenciários. Já trago de antemão para você que não é só benefício, a gente também tem serviços, e a gente vai estudar os serviços aqui também, embora quase nunca caia em prova, cai pouquíssima coisa de serviço. As questões são mais concentradas na parte de benefício, mas a gente vai ver tudo. A gente vai ver a parte de serviços também, tá? É a nossa hashtag 55. Então a gente já está aí indo para 60, 70, 80. Eu acredito que a gente está aqui no meio do curso, tá, pessoal? Mais ou menos chegando aqui na metade do curso. Mais umas 3 ou 4 vídeos a gente chega na metade do curso, tá? Então aí a gente já está caminhando já para a parte final. Esse assunto é muito importante. A gente vai pegar agora o assunto principal, depois a gente pega pequenos assuntos ali. Vamos falar do abono, vamos falar da CTC, a certidão de tempo de contribuição, prescrição e decadência, mais assuntos ali bem pequenininhos que a gente bate ele com 1 ou 2 vídeos, a gente finaliza cada um. Esse aqui não, esse aqui a gente já vai começar uma jornada também bem longa. Então a gente vai ver todos os detalhes de benefício por benefício, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Com o advento da emenda 103 de 2019, tivemos profundas mudanças no que tange ao regramento envolvendo os benefícios previdenciários. Vamos utilizar como base a nova redação do artigo 25 do Decreto 3048 e o artigo 18 da Lei 8.213. Então já estou dando as referências de onde eu estou tirando isso aqui para vocês, de onde eu estou tirando o conteúdo do vídeo de hoje, pessoal. Assim, o regime geral da Previdência Social compreende as seguintes prestações expressas em benefícios e serviços. Aqui, pessoal, vamos tomar um pouco de cuidado que a gente teve mudança até na nomenclatura, tá? Então mudou a nomenclatura de alguns benefícios. Então vocês vão ver que em algumas vezes eu vou usar a nomenclatura anterior, porque eu estou muito familiarizado com ela, tá? Mas sempre que eu falar anterior, falar nova, é a mesma coisa, tá? Então essas que mudou a nomenclatura, a gente vai entender aqui que é a mesma coisa. Nós vamos dividir os benefícios / serviços em 3 blocos. E esses blocos é muito importante para em termos de prova, porque o Sebrasp malvadão, ele faz um monte de pegadinha, tá? E você não vai mais cair em nenhuma dessas pegadinhas. Então, olha só, a gente vai dividir dessa maneira, 3 blocos. Os benefícios que são do segurado, os benefícios e serviços que são do dependente e benefícios e serviços que são dos dois, tanto do segurado quanto do dependente. Você não pode ter dúvida nisso aqui. O que é do segurado, o que é do dependente e o que pode ser aplicado aos dois. Preste bastante atenção, você não pode ter dúvida disso aqui. Tá? Então vamos começar falando dos benefícios que são dos segurados. Então quais são os benefícios aqui dos nossos segurados? Ó? Primeiro deles, aposentadoria por incapacidade permanente. Lembra que eu falei de mudança de nomenclatura? Esse aqui é um deles. Então esse aqui era chamado de aposentadoria por invalidez. Então sempre que no decorrer das aulas aqui eu falar de aposentadoria por invalidez, pessoal, eu estou falando dele aqui, tá? É porque aposentadoria, muitos anos falando aposentadoria por invalidez para tratar só como incapacidade permanente fica um pouco difícil, mas é a mesma coisa, tá? Então o que mudou aqui foi a nomenclatura. Próximo benefício, aposentadoria programada, essa é a grande novidade, tá? Então a gente vai ver que antes de 2019 a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. O que é a programada que a gente vai estudar aqui? Ela é a junção das duas. Então ela junta a aposentadoria por idade com o tempo de contribuição e coloca uma pitadinha de maldade em algumas coisinhas ali. Fórmula de cálculo, carência, a gente vai ver que ela dá uma pinceladinha de maldade ali. Cria algumas dificuldades, cria alguns mecanismos que faz o benefício diminuir, por aí vai. Tá? Então, aposentadoria programada. Próxima,
Aposentadoria por idade do trabalhador rural. De quem será que a gente está falando aqui? Do tal do segurado especial, lembra dele? Ele tem aqui a aposentadoria dele também. A gente tem aqui a aposentadoria especial, tá? Aposentadoria especial, cuidado, não tem nada a ver com o segurado especial. Aqui é com pessoas que trabalham em atividades que prejudicam a sua saúde. Então elas vão ter regras próprias, tá? Elas vão ter regras diferenciadas. Então não vamos confundir aposentadoria especial com segurado especial, pelo amor de Deus, não vamos misturar as duas coisas. Próximo, auxílio por incapacidade temporária. Então esse aqui é mais um que teve uma mudança na nomenclatura, pessoal. Antes era o quê? Auxílio doença. Então quando eu falar auxílio doença ou por incapacidade temporária, eu estou falando da mesma coisa, tá? Estamos falando da mesma coisa. Esse só teve aqui uma mudança de nomenclatura. Agora a gente tem aí o auxílio por incapacidade temporária. Nós temos ainda aqui o salário família, que a gente vai ver também do que se trata, tá? Então um mecanismozinho bem interessante. Muita coisa do salário família vem naquela portaria, pessoal, que atualiza. Todo mês de janeiro, que atualiza os benefícios, lá vem trazendo algumas regrinhas e os valores do salário família. Aquela portaria a gente vai usar bastante ela quando for falar desse benefício. O próximo benefício é o salário maternidade. Então, mais um benefício aí. A gente já deu uma pincelada rápida desse benefício aqui, né? Agora a gente vai estudar bastante. Esse é um dos benefícios que mais cai em prova, tá? Eu diria que ele é campeoníssimo ali de prova, porque ele tem um caminhão de detalhes e a gente vai bater todos esses detalhes aqui. Beleza, pessoal? E para fechar, a gente tem o auxílio acidente, que a gente vai ver que ele é um benefício totalmente diferenciado em relação aos outros, e a gente não pode confundir o auxílio acidente com o auxílio doença, que agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária. A gente tem que tomar bastante cuidado. Auxílio por incapacidade temporária é uma coisa, auxílio acidente é outra. A gente tem que cuidar para não misturar esses dois dispositivos, tá bom? Então, esse aqui são os benefícios que são do segurado. Então, é importante que eu não tenha dúvida. Quem vai gozar esses benefícios são os segurados. E aí a gente vai para os benefícios que são do dependente. Então, a gente tem aí como benefícios do dependente, pessoal, só dois. O primeiro deles é a pensão por morte, tranquilo, tá? Então, sem muito mais, a gente vai ver todos os detalhes, a aula vai ser bem extensa. A reforma da Previdência ela mudou muito essa parte de pensão por morte, então a gente vai ter uma aula bem longa falando disso aqui. E o auxílio reclusão, tá? Então, olha só que interessante, tome bastante cuidado com isso. O auxílio reclusão, ele não é um benefício do segurado, ele é um benefício do dependente. Isso cai muito na prova de Sebrasp, tá? Você não vai me cair nessa pegadinha. O auxílio reclusão, aí chamado de bolsa ladrão, ou de qualquer outra coisa que você quiser, ele é um benefício do dependente, não do segurado. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E para fechar, a gente tem lá os benefícios / serviços que são dos dois, tanto do segurado quanto do dependente. Tá? Então esse eu aplico para os dois. Então a gente tem aqui a reabilitação profissional, a gente vai ver qual é a finalidade dela, qual é o objetivo, o próprio nome dela acho que já dá uma dica, o que ela busca. E a gente vai ter a parte de serviço social. Então a gente vai ver que tipo de serviço, o que é esse serviço social que o INSS oferece para a população. A maioria acho que nunca nem viu falar, né? Quais são esses benefícios. Então tudo isso que eu falei aqui, pessoal, são os benefícios previdenciários. Então se eu não falei aqui, não é benefício previdenciário. Preste bastante atenção nisso. Por exemplo, seguro-desemprego. Eu falei aqui, muita gente pensa que seguro-desemprego, não sei porquê, é lá do INSS. É benefício previdenciário. Seguro-desemprego eu falei aqui? Não. Então, seguro-desemprego não é um benefício previdenciário. Tá? Já peguei o seguro-desemprego porque muita gente pensa isso. Não sei porquê. O que eu não falei aqui não entra no rol de benefícios. Tá? Não vai ser benefício previdenciário. Beleza? Ficou tranquilo? Então vamos dar uma olhada em algumas coisas para a gente fechar essa apresentação dos nossos benefícios. Quero que vocês guardem algumas informações. Vamos para a primeira delas. Ó. Qual o único benefício previdenciário que incide contribuição? A gente viu isso lá na aula de contribuição. Qual é o benefício? O único que incide, a gente já conhece ele.
salário maternidade. Cara, eu não sei nem o que eu faço se vocês me mandarem uma mensagem dizendo que erraram isso aqui. Cara, eu não sei nem o que eu faço. Acho que eu paro de gravar, eu paro de gravar vídeo, hein? Porque, pelo amor de Deus, de tanto que eu já falei isso aqui. O único benefício que incide contribuição, salário maternidade. O único benefício que incide contribuição, salário maternidade. Salário maternidade é o único que incide contribuição. Eu não sei nem o que eu faço se vocês errarem uma coisa dessa. Tá? Primeira informação que eu quero que vocês guardem. Segunda informação, qual o benefício previdenciário que tem caráter indenizatório? Então, de todos esses que eu coloquei aqui, tem um que ele é o diferentão. Ele é uma espécie de indenização para ajudar o trabalhador que teve a sua capacidade elaborativa limitada. Então, vamos guardar isso aqui. O único com natureza indenizatória é o auxílio acidente. A gente vai estudar ele com muita calma e com muito cuidado para não cometer erros, tá bom, pessoal? Então, o auxílio acidente, ele é o único que tem natureza indenizatória. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? O único que incide contribuição, salário maternidade. O único que tem natureza indenizatória, o auxílio acidente. Ah, professor, o que é essa natureza indenizatória? A gente vai ver mais para frente. Vou falar aqui não agora não, vamos antecipar não. Eu só quero que vocês gravem essa informação. Essa informação inicial ela é importante, que você carregue ela com você. Tá? E para fechar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Para que o indivíduo faça jus à prestação previdenciária, embora haja o caráter da irrenunciabilidade na concessão do benefício, é necessário. Então, 4 requisitos para que ele tenha direito ao benefício. Primeiro, que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário do regime, à época do evento. Ou seja, quando aconteceu o evento que ele quer gozar o benefício, por exemplo, ele ficou doente, ele quer gozar o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio-doença, né? Chamado antes de auxílio-doença, ele tem que estar o quê? Na qualidade de beneficiário, tem que estar contribuindo. Se ele não estiver contribuindo, ele vai ter que estar dentro do período de graça, que a gente vai estudar mais para frente o que é. Que é um período que você fica sem contribuir, mas vai estar protegido no sistema. Tá? Então ele vai ter que estar nessa condição. B. A existência de um dos eventos cobertos pelo regime, conforme a legislação vigente na época da ocorrência do fato. Então, por exemplo, lá se ele está doente, nessa época já existia o benefício de auxílio-doença? Sim, então ele pode requerer o benefício. O benefício tem que existir na época do fato gerador ali, na época que ocorreu a situação. O cumprimento de exigências legais, a gente vai ver que alguns benefícios têm que cumprir exigências. Uma delas é chamada de carência. Tá? Já vai ser o assunto do próximo vídeo. O próximo vídeo a gente já vai falar dessa carência. A carência é o quê? É um tipo de exigência que eu tenho que ter para ter direito a determinado benefício. Tá? O que acontece? Alguns benefícios, quando eu tenho algum problema de saúde, eu já tenho direito a ele diretamente. Problema de saúde ou algum problema ali que o fato gerador me deu direito ao benefício, eu já posso requerer ele direto. Outros benefícios eu preciso que eu tenha um tempo mínimo de contribuição. Tá? E é esse tempo mínimo de contribuição que a gente vai ver lá dentro do Instituto da Carência. Tá? Eu tenho que ter um tempo mínimo para ter direito a determinado benefício. Uns eu preciso ter, outros não. Tá? E a letra D, o óbvio, a iniciativa do beneficiário, né? Ele ir lá pedir, né? Iniciativa, ele ir lá e querer, eu quero me aposentar. Vou lá em INSS, quero me aposentar. Eu estou doente, INSS, eu estou doente, preciso de auxílio por incapacidade temporária. Ele tem que partir dele lá, querer o benefício, tá, pessoal? Com isso, a gente finaliza a apresentação dos nossos benefícios. Não se esqueça, se eu não falei aqui, não é benefício previdenciário. Se eu não falei, não é benefício, ok? Estamos combinados assim? A partir do próximo vídeo a gente começa a trabalhar a partir de carência, e aí vamos conhecendo salário-benefício, renda mensal inicial, e aí a gente vai batendo um por um, tanto os serviços quanto os benefícios, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.